Survivors Cooperação é um jogo de cartas cooperativo para 2 jogadores, uma sequência do jogo Survivors, lançado em 2019. O jogo é composto por 24 cartas de item e 20 fichas de item e arma, 4 fichas de prova, 4 cartas e 4 peças de sobrevivente, 2 cartas de ações e 2 cartas de ações dos zumbis, um marcador de primeiro jogador, 10 cartas de cidade, uma carta inicial e uma carta de motocicleta frente e verso. E por fim, uma carta de horda de zumbis. São 4 novos sobreviventes para os jogadores escolherem: a Sarah, o Lucas, a Alice e o Davi. Cada sobrevivente possui uma carta contendo o nome do personagem, 3 espaços na mochila para armazenar itens e armas, também a sua habilidade pessoal, que poderá ser usada uma vez por rodada. Para montar a cidade, posicione a carta inicial no centro da mesa, embaralhe todas as cartas de cidade e coloque 3 delas viradas para baixo, à esquerda da carta inicial e 3 à direita. As cartas de cidade restantes devem ser devolvidas para a caixa, pois não serão utilizadas. Coloque a carta de horda de zumbis e a carta de motocicleta em cada extremidade da cidade. Coloque as peças dos sobreviventes na carta inicial. Para montar a sua área de jogo, os jogadores devem pegar uma carta de ações, uma carta de ações dos zumbis e a carta do sobrevivente escolhido. Ambos devem decidir qual a face do sobrevivente será utilizada na partida e colocá-la virada para cima. Então separe as fichas de arma e item por raridade e deixe as próximas às cartas de cidade ao alcance dos jogadores, sendo itens comuns, itens incomuns, item raro e armas. Adicione então uma ficha de prova sobre cada carta à direita da carta inicial. Embaralhe as cartas de item e distribua 8 para cada jogador. Coloque as 8 cartas de itens restantes ao lado da carta de horda de zumbis. Essa será a pilha de cartas dos zumbis. Entregue o marcador de primeiro jogador para quem viu um zumbi mais recentemente. Como objetivo do jogo, os 2 jogadores devem levar suas peças de sobrevivente até a carta de motocicleta, com todas as fichas de prova armazenadas em suas mochilas, antes que a carta de horda de zumbis alcance um deles. Embora seja um jogo cooperativo, os jogadores nunca devem comunicar sua estratégia. O jogo é baseado no sincronismo e na observação. Para se movimentar ou fazer ações na cidade, os jogadores devem, uma vez por turno, escolher uma carta de item da mão e baixá-la à sua frente, com a face virada para baixo. Quando os 2 jogadores tiverem escolhido sua carta de item, ambos revelam simultaneamente suas cartas. Logo após revelarem suas cartas, o primeiro jogador deve revelar uma carta da pilha de cartas dos zumbis. Os jogadores então devem conferir os 6 símbolos da horda de zumbis presentes nas cartas reveladas, e logo em seguida devem verificar na carta de ações dos zumbis se alguma combinação foi ativada. Neste exemplo, a 4ª ação foi ativada, então a carta de horda de zumbis deve avançar uma carta de cidade, assim como os 2 sobreviventes estão impedidos de utilizar sua habilidade. A partir do primeiro jogador, ambos devem decidir se querem realizar uma troca, fazer uma ação ou utilizar a habilidade do personagem. Caso contrário, o jogador passa a vez. Você pode fazer uma troca descartando 2 cartas de itens iguais por uma ficha do mesmo item e colocá-la em sua mochila. Os jogadores também podem fazer uma ação, descartando as cartas de itens contidas em uma das combinações da carta de ação. Neste exemplo, o jogador coletou uma ficha de item da mesma carta de cidade onde o seu sobrevivente está. Os jogadores também podem utilizar a habilidade do seu sobrevivente. Sendo assim, durante o seu turno, o jogador deve girar a sua carta de sobrevivente 90 graus, e então deve aplicar o efeito descrito na carta. Esta ação só pode ser utilizada uma vez por rodada e estará disponível para uso no início de cada rodada. Assim como as cartas de item, as fichas de item servem para completar as combinações das cartas de ações.
Por exemplo, se baixar uma carta de item, o jogador pode utilizar as fichas de item da sua mochila para se somarem e fazer uma ação. A carta e as fichas de item são descartadas e o jogador realiza a sua ação, que neste caso foi uma ação de avançar e revelar uma carta de cidade. Após os dois jogadores decidirem o que vão fazer durante seus turnos, cada jogador deve passar as suas cartas de item da mão para o outro jogador e assim começar um novo turno. Uma rodada termina quando todas as cartas de itens da mão forem baixadas, então deve ser feita a preparação para uma nova rodada. Embaralhe novamente todas as cartas de item e distribua 8 para cada jogador. As 8 restantes formarão novamente a pilha de cartas dos zumbis. Passe o marcador de primeiro jogador para o outro jogador. As fichas de item não utilizadas devem ser mantidas nas mochilas dos sobreviventes. As cartas de sobrevivente, cujas habilidades foram utilizadas na rodada passada, retornam para sua posição inicial. A primeira ação da carta de ações é recolher uma ficha de prova da carta de cidade onde seu sobrevivente está. A ficha deverá ser colocada em sua mochila. A segunda ação faz com que o sobrevivente avance e revele uma carta de cidade, caso ainda não esteja revelada. A terceira ação permite que o segundo jogador copie a ação utilizada pelo primeiro jogador. Na quarta ação, o jogador ganha uma ficha de item ou arma da carta de cidade de onde seu sobrevivente está. Na quinta ação, o jogador ganhará uma ficha de item ou arma da carta de cidade já revelada e adjacente de onde está. E na sexta e última ação, o jogador ganhará uma ficha de item ou arma à sua escolha. Ao revelarem esses símbolos, a primeira ação do zumbi é ativada, proibindo os sobreviventes de avançarem na cidade ou moverem a carta de motocicleta. Ao revelarem esses símbolos, a segunda ação do zumbi é ativada, proibindo os sobreviventes de ganharem fichas de item ou fichas de arma através das cartas de ações. Ao revelarem 4 símbolos iguais, a terceira ação do zumbi é ativada, proibindo os sobreviventes de coletarem fichas de prova e copiar a ação feita pelo primeiro jogador. Ao revelarem um símbolo de cada, a quarta e última ação dos zumbis é ativada, permitindo que a carta de horda de zumbis avance uma carta de cidade, além de proibir os sobreviventes de utilizarem suas habilidades. Lembre-se, apenas uma ação dos zumbis pode ser ativada por turno. As ações são ativadas seguindo a ordem de prioridade de 1 a 4 descrita nas cartas de ações dos zumbis. Por exemplo, se houverem símbolos para ativar as ações 2 e 4, considere apenas a ativação 2. As fichas de arma são utilizadas para evitar que a carta de horda de zumbis atinja os sobreviventes. E se isso acontecer, o jogador poderá descartar uma ficha de coquetel molotov, mais uma ficha de isqueiro ou uma ficha de dinamite para se salvar. Quando um dos jogadores levar sua peça de sobrevivente até a carta de motocicleta, nos turnos seguintes ele poderá descartar entre cartas de item baixadas e ou fichas de item na mochila os itens especificados na carta de motocicleta, e assim movê-la uma carta de cidade. Importante, esta ação só poderá ser feita uma vez por turno. O jogo terminará imediatamente com vitória quando os dois jogadores conseguirem levar suas peças de sobrevivente até a carta de motocicleta com todas as fichas de prova armazenadas em suas mochilas. O jogo termina imediatamente com derrota quando a carta de horda de zumbis alcançar ao menos uma das peças de sobrevivente.
Os componentes que devem ser adicionados ao jogo para jogar esta variante são 2 cartas de chefão, 6 marcadores de dano e uma peça de chefão. Para vencer a partida com esta variante, além do objetivo padrão do jogo, os jogadores terão que derrotar um desses monstros ao final da partida. Para fazer a preparação, primeiro escolha um dos chefões. Coloque a sua carta ao lado da carta de motocicleta com a face de movimento virada para cima. Então coloque a peça do chefão em cima da carta de horda de zumbis e os 6 marcadores de dano ao lado das fichas de item. O chefão poderá ser ativado durante toda a partida, e para isso acontecer, após revelar as 3 cartas de item para fazer a ativação da ação dos zumbis, se forem revelados 2 ou mais desses símbolos, então a peça do chefão se movimentará uma carta de cidade à frente, em direção aos sobreviventes. Sempre que o chefão alcançar pelo menos um dos sobreviventes, aquele sobrevivente deverá descartar o item indicado na carta do chefão, seja ele uma carta de item baixada ou uma ficha de item armazenada na mochila. E se isso acontecer, coloque acima da carta do chefão o marcador de dano indicado, sendo o dano dos sobreviventes desferidos ao chefão. Logo após, a peça do chefão retornará para a carta de horda de zumbis, recomeçando seu movimento. Se o chefão alcançar um dos sobreviventes e ele não tiver um item indicado na carta do chefão, seja em cartas de item baixadas ou fichas de item armazenada em sua mochila, coloque acima da carta do chefão o marcador de dano indicado, sendo o dano que o chefão desferiu nos sobreviventes. E logo após, movimente a peça do chefão até a carta de horda de zumbis, aonde ele recomeçará o seu movimento. Quando os 2 sobreviventes alcançarem a carta de motocicleta com todas as provas, inicia-se então o confronto final contra o chefão. Devolva todas as fichas de item e arma para a reserva, coloque a carta do chefão com a face confronto virada para cima. Posicione os marcadores de dano adquiridos durante a partida nas laterais correspondentes. Fiquem atentos aos itens especificados na carta do chefão. Embaralhe todas as cartas de item e distribua 8 para cada jogador. Com as 8 restantes, forme a pilha de cartas do chefão. Para confrontar o chefão, revele uma carta da pilha de cartas do chefão, e em silêncio cada jogador deverá baixar uma carta de item com a face virada para baixo. Logo após, ambos os jogadores devem revelar suas cartas baixadas simultaneamente. Para causar danos ao chefão, ao menos um dos jogadores deve baixar a sua carta com o mesmo item revelado da pilha de cartas do chefão. Coloque todas as 3 cartas de item reveladas com a face virada para baixo ao lado direito da carta do chefão, indicando assim que o chefão recebeu esses danos. Porém, se a carta de item revelada da pilha de cartas do chefão for um dos itens especificados, ambos os jogadores deverão baixar a sua carta com o mesmo item para causar danos ao chefão. Se os sobreviventes não baixarem o mesmo item que foi revelado da pilha de cartas do chefão, então as 3 cartas reveladas devem ir para o lado esquerdo da carta do chefão, indicando que ele causou os danos aos sobreviventes. Os sobreviventes podem utilizar a maleta de primeiros socorros como um coringa, tornando ele o mesmo item revelado da pilha de cartas do chefão, causando assim o dano. Quando não houver mais cartas de item para baixar, devem ser somadas as cartas de ambas as pilhas com os marcadores de dano correspondentes, e por fim, os danos devem ser comparados. Se houver mais danos ao chefão, então ele é considerado derrotado e a partida terminará com vitória. Caso contrário, a partida terminará com derrota. Em caso de empate, reembaralhe as cartas e refaça o confronto. É possível alterar a dificuldade da partida, adicionando ou removendo componentes durante a sua preparação padrão, mostrada anteriormente, sendo ela representada pelo nível 3.